Esse é o Jonas. Oi, Jonas. O Jonas trabalha para uma franquia. Agora imagine o Jonas como uma vaca. Por que vaca? Bom, somos todos vacas. Porém, o modo como cada vaca é tratada influencia na maneira como ela vive. Alterando, por exemplo, sua produção de leite. Muito estresse produz muito hormônio, dá mais leite, porém de baixa qualidade. Com qualidade de vida, o leite vem em melhores condições e todos saem ganhando. Jonas ganha um salário na empresa. Porém, muitas vezes é menos do que é justo. Jonas é tratado mal dentro da empresa, não é ouvido pelos chefes e nem tem suas ideias valorizadas. A sua qualidade de trabalho não é boa e ele é sobrecarregado com funções mecânicas. Seu chefe é autoritário e não dá importância às suas ideias. Jonas, você está feliz com seu trabalho? Você tem condições de mudar isso? Você sabia que tem alguém que pode te ajudar? O Relações Públicas é um profissional qualificado para entender todos os públicos com que a empresa se relaciona, incluindo o público interno, no caso, você. Esse profissional trabalha para que todos possam atuar de forma integrada e participativa dentro da organização. Assim, todos podem sair ganhando. Mas como seria isso? O Relações Públicas tem a capacidade de empoderar o funcionário, planejando ações simples que estimulem o desenvolvimento dele na empresa. Alguns exemplos dessas ações são: oferecer treinamento em diferentes áreas para que os funcionários possam conhecer os processos da empresa como um todo e ampliar seus conhecimentos. Criar meios para que os funcionários possam expor suas ideias e contribuir com o desenvolvimento da inovação. Promover uma comunicação simétrica e bidirecional com todos os funcionários, tornando-os mais participativos dentro da empresa. Incentivar um ambiente heterogêneo na empresa, visto que as diferenças podem agregar vivências e conhecimentos a serem compartilhados, beneficiando a todos. Atribuição de nomes que valorizam as funções dos trabalhadores. Ética e responsabilidade social para que os funcionários se sintam motivados e vejam sentido em seu trabalho. Mas as vacas também podem ser chefes. Imagine que o dono de uma franquia, por exemplo, também seja uma vaca. Ah, mas ele é o dono, é o chefe. Como ele seria uma vaca? Vocês devem estar se perguntando. Os chefes, principalmente os das franquias, também são suscetíveis a serem parte de processos que os tornam dependentes de fatores externos e burocráticos. Por exemplo, a relação deles com a matriz. Mas e se esse franqueado tivesse um pouco mais de autonomia para agir além do padrão? Assim, ele não seguiria somente aquilo que lhe foi instituído, mas poderia também empreender e inovar. Poderia promover com maior facilidade um ambiente de trabalho mais agradável para os seus funcionários e também melhorar seus negócios de acordo com as demandas de sua localização e seu público. Você está pronto para tentar inovar?
Você ouviu os benefícios que as relações públicas podem trazer à sua empresa? Todos somos vacas, mas todos somos únicos e podemos sempre inovar e melhorar o ambiente à nossa volta. Rumine essa ideia. Oi, meu nome é Cristiano. Meu nome é Vitória. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Tainara. Meu nome é Vinícius. E nós somos estudantes do primeiro ano de Relações Públicas do campus de Bauru. E a gente está aqui através desse vídeo para explicar um pouquinho do processo que a gente teve na disciplina de Laboratório de Relações Públicas número 1. Bom, a disciplina em si é uma disciplina experimental, então foi uma experiência muito nova, tanto para a gente como alunos, tanto para a nossa professora, como orientadora desse projeto. E foi muito interessante, porque cada aula era uma etapa diferente para a realização do TED que vocês viram anteriormente. E foi um processo bem longo, mas foi muito interessante de fazer, porque acho que a gente nunca teve nenhuma vivência assim. Exato, a gente entrou em contato com partes práticas e partes como outros treinamentos, outros tipos de visões que a gente passou a ter que a gente não tinha em outras matérias. A gente conseguiu pegar um pouco mais literalmente a palavra laboratório, entender um pouco mais como funciona tudo isso. A gente teve que entrar e conhecer uma empresa para dali conseguir puxar e fazer o TED, o nosso tema. Então a gente começou a abrir muito a nossa visão do mercado em si. Até a própria aula, né? A aula, sempre era diferenciada, tinha um temporizador na lousa, a gente sempre tinha que apresentar competências novas de relações públicas. E assim, apesar de a gente sempre ficar debatendo nas competências, a gente teve que trazer isso para uma realidade, né? Aplicando nas micro e pequenas empresas. No nosso caso, ainda foi um pouco, não mais difícil, né? Mas diferente, porque a gente escolheu uma empresa que era uma franquia, e para aplicar nisso e como o processo e como as relações públicas podem ajudar as empresas a inovarem. Então esse foi o nosso grande desafio, mas eu acho que a gente mandou bem. A gente fez uma zoomorfização, né, dos processos. Exatamente. Vai falar um pouquinho. Eu achei bastante interessante esse trabalho, porque a gente realmente teve contato com uma empresa e a gente teve a oportunidade de pegar uma empresa muito legal, a gente acabou aprendendo muita coisa com ela. Ela já era uma empresa bastante inovadora, até pro ramo, assim, e a gente ainda pôde acrescentar mais ideias, coisas assim, para que ela pudesse melhorar. Não só ela, mas como todas as empresas também. Foi ainda mais interessante porque não foi só uma empresa que a gente pegou uma franquia. Então a gente pôde trabalhar também com a exploração de inovação dentro da franquia, considerando que ela teoricamente é subordinada a uma matriz. Como se ela tivesse que seguir um padrão. Então como é que ela pode inovar e mudar dentro disso? Exato, não só o trabalho, mas também toda a disciplina foi muito dinâmico, foi muito prático. A gente aprendeu realmente no chão da empresa, a gente avaliou o atendimento, avaliou as pessoas, o tipo de tratamento, a gente entrou realmente dentro da empresa, saber como ela funciona e quais são os maiores obstáculos dentro dela e o que a gente podia fazer para melhorar. E aí, de fora, é muito mais fácil ver as falhas e poder consertar. Então, a gente fez um trabalho pensando no que toda empresa pode melhorar, reparando nos erros das outras empresas. Exatamente. E falando um pouco também na metodologia que a gente usou para o TED, a gente quis fazer uma brincadeira, uma analogia, que a gente usou um teatrinho a partir de vacas, porque a produção de leite das vacas é alterada conforme o estresse. Elas produzem muito mais leite se elas estão estressadas, mas é de menos qualidade. É mais ou menos assim que funciona no mercado de trabalho. Porque se você ficar estressando o trabalhador, sempre instigando ele a produzir, sobrecarregando, ele vai produzir, mas ele vai produzir sem qualidade, ele não vai ter qualidade na vida dele, e então a empresa vai ter menos resultado, e a qualidade de vida também, a qualidade de trabalho não vai ser tão efetiva. Menos criatividade também. Exato, então a gente quis mostrar essa analogia e colocar como você pode empoderar o trabalhador, dando liberdade para ele, fazendo ele realmente participar de maneira efetiva na organização. E é assim que a gente começou a abordar as 5 competências de relações públicas. E essa competência, no caso, foi a que a gente mais teve acesso em base na franquia, que seria o empoderamento do empregado e a comunicação bidirecional, né? Eu acho que foi interessante também, agora em parte da disciplina, que a gente pôde explorar muito várias habilidades, não só de relações públicas, mas também nossas. E como a gente poderia aplicar isso dentro
da profissão que a gente escolheu. Então, por exemplo, é muito interessante a gente ter liberdade criativa, é muito interessante a gente poder se expressar de um jeito novo, a gente fazer um trabalho de vídeo que eu acho que é um dos primeiros que a gente faz. E foi algo inovador, eu acho que não só para micro e pequena empresa que a gente escolheu, mas também para nossa experiência como estudantes de relações públicas. Tá aqui na frente da câmera é uma coisa muito fácil. Não. Não é. Já usei algumas voltas. O nosso trabalho como bastidor, né, em relações públicas, assim, é bem diferente. A gente inverter. Essa é a tomada 1000 que a gente está fazendo e a gente espera que tenha ficado bom. E a gente queria agradecer muitíssimo Exatamente, muito obrigado. a professora Magê, ao Unesp, ao Fábio E a empresa, também né? a empresa, Logicamente. o Instituto Mix de Produção, de profissões. Profissões. Estava pensando em produção. E a vocês que assistiram ao nosso vídeo. Sim. Muito obrigado. E por ter dado essa Obrigada. oportunidade. Continue sendo essas pessoas maravilhosas e tchau. Você não vai falar somos RP Rumo essa ideia? Ah, é? Ah, é? Nós somos RPs. Então 2, vai. 3 e... Nós Nós somos somos RPs. RPs. Rumine essa ideia.